Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e, enfim, ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o Xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Gia Berselli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação que resolvi trazer para o nosso Brasil um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que tua alma busca. Sinta-se à vontade. Kessia Félix Donnelly. Pronunciei certo? Aqui nos Estados Unidos vai ser Donnelly. Donnelly. Mas Kessia Félix é o meu nome conhecido mais artístico, né? Kessia Félix, você tá usando o seu nome artístico como Kessia Félix. A dona de casa entra com a Donnelly. Kessia Félix, muito honrado de estar conversando com você aqui. Agradeço demais, quero deixar isso registrado no podcast. É uma honra mesmo, você é uma inspiração muito grande para mim e tô muito contente de estar gravando você aqui, nesse podcast. Nossa, muito obrigada por estar fazendo esse espaço, colocando a sua energia nesse projeto, que para mim é muito importante. Eu sempre penso em formas de comunicar com nosso povo, nosso Brasil, nossos irmãos, nossos amigos, de uma maneira clara. E como você sabe, a gente vive aqui uma realidade paralela. Total. E a gente está se alimentando de muitas coisas por aqui, e eu sou muito grata por ter conhecido você nessa jornada aqui em São Francisco. Total. Valeu, vamos, gente, para quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu não sei a ordem ainda que isso vai ser, é tudo muito piloto ainda, mas ela é a primeira gravação de todas, oficial, tá? Então, a gente já tá entrando com o pé no peito aqui, porque a Kessia é uma artista fantástica e acho que faz tanto sentido começar com ela, porque ela é a combinação daquilo que eu quero trazer nesse espaço do podcast, né? Que é arte, cultura e cura, né? Esse estilo de vida um pouco mais associado ao bem-estar, né? Um pouco mais metafísico, né? E ela traz tudo isso, ela incorpora todas essas características, então é muito bacana começar com ela, tô muito feliz. Eu conheci a Kessia aqui, nós dois moramos, dar um pequeno... contar uma pequena história pra vocês de onde a gente tá e o que tá acontecendo aqui. Nós dois moramos aqui na área da Bahia, Bay Area, de São Francisco. Eu conheci a Kessia numa das coisas mais bacanas que eu já fiz na minha vida, que foi o curso de Sound Healing, ou de som e cura, né? Na California Institute of Integral Studies, CIIS, ou CIIS. Vou tentar deixar os termos em português aqui o mais claro possível. E a gente fez esse curso de som e cura lá, som e voz na área de cura, em The Healing Arts, nas artes de cura, algo assim. E a gente tava lá no comecinho, juntos. Fiquei sabendo, foi uma das primeiras brasileiras aqui que eu tive contato, assim, em 5 anos que eu já tava aqui, 4 anos que eu já tava aqui. Foi muito bom, primeiro, de se ver uma brasileira lá, né? E uma brasileira tão especial como ela, né? Fizemos o curso juntos, durante 1 ano, é um certificado muito bacana, onde eu conheci, assim, as pessoas mais incríveis, praticamente, dessa minha estadia toda aqui, minha aldeia de almas, né? Muitas pessoas da minha família de alma. E a Kessia é uma delas. E a primeira vez que eu tive contato com o trabalho da Kessia foi logo após... acho que a gente já tinha terminado o curso junto.
A gente já tinha conversado, a gente sabia um pouquinho de onde a gente estava ali, a gente tinha feito um trabalhinho junto onde eu ajudei ela num vídeo, mas a primeira vez que eu experienciei um trabalho da Kessia, gente, foi numa noite em São Francisco que ela fez uma coisa muito bacana, que a gente chama de deep listening, né? Ou a escuta profunda, vamos talvez dizer assim. Onde a gente saiu pelas ruas de São Francisco, ali num lugar assim, não no centrão, mas bem perto do centro. E ela foi guiando a gente pra ouvir várias camadas. Eu lembro muito bem, a gente foi ouvindo várias camadas da paisagem sonora que tinha ali com a gente, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, a gente tinha aprendido isso no curso, mas o jeito que o espaço, o container que ela criou aquela noite, assim, na ponta do dedo, ela tava, acho que a gente tava em umas 20, 25 pessoas ali, na ponta do dedo ela comandava todo mundo de uma forma tão graciosa, e foi tão gostoso, foi tão relaxante aquele processo de caminhar nas ruas de São Francisco ouvindo a ambulância, vamos ouvir tudo, e foi, assim, é totalmente contraditório, mas foi uma coisa tão gostosa e tão bacana, e a gente acabou a noite na casa dela, onde ela abriu o espaço da casa dela ali pra gente, onde a casa dela, a gente tem que ver. É um ambiente imersivo, né? Uma instalação. Totalmente. Então foi essa a minha primeira experiência com a Kessia, de verdade, né? Aí como artista, vendo ela no elemento dela, e foi muito bacana. Com a Silvia no final, né? Porque a Silvia tava como um oráculo, Silvia Nakache. Ah, é verdade! Um oráculo no quarto. Caramba, Silvia Nakache, a nossa mentora, né? Quem guiou o nosso curso, né? O nosso certificado. Ela era a pessoa que pôs tudo junto, todas as aulas, e ela é a pessoa que cuidava de tudo ali. Ela era um oráculo, né? Ela lia tarôs e ela cantava de Iemanjá. Não, ela, na verdade, ela respondia as perguntas. Você podia fazer qualquer pergunta e ela respondia em sons. Ah, é verdade! Então fez aquela grande fila pela cozinha, onde as pessoas iam descendo pelas escadas, e a fila de 30 pessoas, e pessoas chegando pro evento, né? Que eram 2 eventos juntos. E chegando, e aquela fila, todo mundo escrevendo a sua pergunta para entregar para a Silvia, para ela cantar a resposta. E eu ali ativando a instalação das águas, porque na verdade era o elemento água e o Salt Garden, sal e água, o chão de argila. Então as pessoas caminhavam pela argila, sentavam em cima do sal e ouviam a resposta da Silvia. Nossa, foi uma noite, gente, mágica. Aliás, até a capa, a contracapa do meu CD saiu daquela noite, que tinha uma cama na casa da Kessia que você deitava e tinha vários lenços que se você cobria, assim, você deitava e ouvia um soundscape, uma paisagem sonora ali, e você ficava lá sozinho, era uma experiência sozinho que você tinha naquele quarto ali. E eu resolvi tirar uma foto daquela visão minha, porque foi tão bacana aquela experiência, e virou a contracapa do meu CD, acredite se quiser, Kessia. Acho que eu nunca te falei isso. Olha, eu quero ver depois. É verdade. Kessia, querida, vamos... Eu já tenho algumas coisas aqui pra te perguntar, mas já que entramos aqui direto, vamos falar um pouquinho dessa tua relação com a casa, porque isso tá me interessando muito, e vamos tentar amarrar isso depois com o seu projeto da Arte Cura inteiro. Mas você tem essa coisa muito, muito legal da tua casa, que você abre o espaço para as pessoas, inclusive naquela noite você faz os retiros, a piscina de pipoca que tem na tua casa. Por que essa relação com a casa? Me conta um pouquinho disso, porque eu já tô muito curioso de saber de onde que vem isso e como que você tá incorporando nisso tudo do seu processo da Arte Cura, que a gente já vai falar daqui a pouco. Essa pergunta é bem atemporal para mim, porque a minha relação com a casa, eu acho que ela é eterna, e ela é a relação de cura em si, na atuação da vida real. Então, basicamente, a minha relação com a cura começou dentro de performances, observações do corpo. Eu comecei a performar com burcas, e eu comecei a perceber que essas burcas, essas roupas, né, na verdade, que eu comprei quando eu fiz uma viagem no Oriente Médio, a minha linguagem era mesmo do elemento burca, cobrindo e velando os meus sentidos do corpo. Uhum. E ali ela expressava naquela ação
uma coisa que eu não podia comunicar com palavras. Esse silêncio e esse espaço interior que depois, quando você lê um pouco e trazer do meu statement, eu falo sobre o mergulhar. Uhum. E esse mergulhar é mergulhar dentro do corpo, nessa paisagem que eu mostro lá, nesse texto, o que eu fui descobrindo. E eu comecei isso com burca, velando os meus sentidos para descobrir outros. Olha que coisa engraçada. E eu não sabia disso. Eu tinha uma atração por essa metáfora da burca, e só usando e movendo com ela. Daí eu comecei a fazer performances com ela. Eu fui em performance de eventos de moda usando burca, não falava. E depois eu comecei a fazer performance dentro de instalações de arte e com outros artistas assistindo isso. Depois o meu marido entrou na história também e começou a fotografar, gravar esse movimento dentro da burca, e essa burca foi criando uma linguagem que eu desconhecia. Era uma linguagem metafórica. E dentro disso eu fui revelando o corpo, fui abrindo espaço, entendendo? Até um momento na sequência disso que eu me deparei assim numa transição entre casas que mexeu muito comigo, entre São Paulo e Rio, uma dificuldade de sentir assim o espaço, né, como o meu espaço, a minha casa, aquela coisa que estava assim em transição. E eu me movo muito bem com isso, na verdade, com a transição das casas, mas eu comecei a refletir muito sobre isso, sobre o desconforto, sobre o elemento do vazio e da desconexão entre as pessoas, de estar sozinho em casa, ao mesmo tempo do conforto que aquilo me trazia muitas vezes, também a solidão e memórias, e tudo isso foi sendo revelado dentro de uma casa que eu morei em São Paulo, na Vila Madalena, durante mais ou menos 3 anos que eu morei. O Ryan, meu marido, ficava entre Rio e São Paulo, e eu também. Mas essa casa foi fundamental para mim, porque foi uma casa extremamente feminina. Foi uma casa que eu pude ser eu, não era eu com o Ryan. Era uma casa que quase foi minha. E ali era uma casa escura, mas ao mesmo tempo aconchegante. E eu sentia ali que tinha uma reflexão mais intensa acontecendo comigo, e com essas questões que eu falei do espaço do corpo, daí o corpo habitando a casa. Que bacana. E essa casa vazia. E outras metáforas começaram a permear esses ambientes da casa, e eu comecei a pensar como eu posso habitar essa casa. Porque agora eu começo a habitar o meu corpo. Uau. Então isso aí já começou a dar uma vertente. Encontrei um curador, grande amigo, também uma grande amiga, museóloga em São Paulo, responsável que criou o Colégio das Artes, que era um espaço de artes independente, e a gente discutia muito sobre essas coisas. Ela me apresentou o Paulo, e na minha saída de São Paulo, a minha mudança, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu tive que desconstruir essa casa, e nesse ambiente de desconstrução, de diluição, outras metáforas entraram, e um processo mais intenso de desconstrução de coisas minhas, do meu corpo, também entraram junto com a desconstrução da casa. E aí criou-se um espaço de exposição. O primeiro espaço de exposição que eu criei junto com a casa, mostrando 8 anos de performance, de registros de performance, e também uma exposição que eu fiz no Parque Lage, no Rio, junto com o Ricardo Becker, que era um dos meus mentores lá, um artista que eu, na verdade, até hoje a gente tem uma linguagem que eu penso assim, como tem uma comunicação ali entre a nossa linguagem, ainda tem. E dentro dessa exposição eu tinha essa curadoria do Paulo Klein, lá em São Paulo, que fez um texto e ouviu o meu trabalho, ouviu a minha mensagem. Foi uma das primeiras pessoas dentro do ambiente da arte lá em São Paulo que eu
realmente conectei junto com a Salete, que abriram espaço para ouvir o que eu tinha a dizer. E aquilo me ajudou muito também, porque eu percebi que a arte, ela precisa sempre de um ouvinte, assim como você agora está me ouvindo e me fazendo perguntas, me ajuda muito a refletir e entender esse caminho, porque a gente vai percorrendo um caminho muito solitário na arte, né? Sim, sim. Mas ele precisa dar em algum lugar, e para mim em si no lugar da comunicação, e no lugar da colaboração e no reencontro com o outro de uma maneira diferente. Olha que coisa bonita, você começa a construir a sua linguagem de uma maneira diferente. A arte te propõe esse lugar. Sim. E aí cria curiosidade, né? Olha que legal. Muito, muito bacana essa questão da arte e do caminho, assim. Eu, como artista, eu também encontro as mesmas... É muito engraçado, porque a gente tem meios muito diferentes de comunicar a nossa arte, né? Mas as dores e o caminho é muito parecido, né? Eu, como artista, também me vejo, às vezes, muito solitário e compondo as minhas músicas e produzindo. Eu vou dizer até mais, assim. Eu sou uma pessoa, que é até bacana a gente conversar disso, que eu... Um dos motivos que eu resolvi fazer esse podcast, por exemplo, com o formato de entrevistas... Quem me acompanhou desde o começo viu que eu tentei fazer uma live no Facebook, meio que falando um pouco das coisas que eu tô achando, do meu processo de cura e som e cura e meditação. Mas eu não gosto de falar sozinho. É uma coisa impressionante, porque eu sinto que na comunicação com as pessoas, eu sou muito maior. Parece que o meu intelecto se expande. E é como se eu tivesse acesso a coisas muito maiores quando eu tô conversando com alguém. E isso muda de pessoa para pessoa, isso é muito legal também. Por exemplo, se eu estou conversando com você, parece que pelo seu entendimento da coisa, eu consigo ir muito mais profundo em alguns assuntos, mesmo sabendo desses assuntos, que eu estivesse conversando, por exemplo, com uma pessoa que não está tão antenada nesses assuntos. Eu mesmo querendo e tendo isso dentro de mim, às vezes eu não consigo, parece que acessar as mesmas informações, né? E acho que a arte tem... o ultimato desse tipo de expressão, né? A gente tá se expressando sozinho, a gente tem nossa linguagem, a gente tem acesso a uma certa gama de coisas aí, né? Mas quando você tem esse ultimato, que é o encontro com a outra pessoa, né? Esse mundo parece que se expande, né? Que se triplica, que se quadruplica, né? Que bacana, que bacana. E achei muito legal essa questão da metáfora da casa, né? Da casa, a gente habitando a casa e o corpo como a nossa própria casa, né? E só pra desenvolver um pouco nisso, antes de a gente pular no seu statement, como que é pra você esse espaço da casa? Só, assim, é uma questão de curiosidade mesmo, nem sei se eu vou adicionar isso ou não, mas eu sou uma pessoa muito introvertida, por exemplo. Eu evito ao máximo ter pessoas que eu não tô 100% confortável dentro da minha casa. E você me parece que pelo menos tá seguindo uma coisa um pouco mais do contrário. Lógico, você tem um certo, né, filtro pra quem entra na tua casa ou não, mas como que é isso pra você? Essa questão de realmente abrir a tua casa e deixar isso totalmente aberto. Como que você lida com essa questão dentro de você? Uma boa questão, viu? Porque é uma questão que no início, quando eu não tinha esse trabalho, ou de repente uma segurança do meu próprio espaço interno, um conhecimento desse espaço interno, o trabalho do corpo, eu tinha muito medo de dividir até a minha cama. E por exemplo, quando eu me casei com o Ryan, a gente tinha um quarto só, num apartamento, e vinham amigos, e aonde vão dormir? Na nossa cama. Não, na minha cama não. Então eu era bem assim. E isso basicamente foi transformado através do contato com a experiência e também de me enfrentar. Não enfrentar num sentido de tipo assim, vou me jogar ao léu e abrir a minha casa para todos entrarem e fazerem o que quiserem. Não é assim. Eu aprendi, na verdade, a construir o meu container, colocar uma substância dentro e oferecer para as pessoas. E a minha casa, assim como o meu corpo, se tornou esse container onde eu tenho domínio.
Olha que bacana. Você achou isso através da dança, através de meditação, de trabalho? Como que foi isso pra você? Onde você achou esse conforto dentro do seu corpo? Me conta um pouquinho desse processo. Pois é, eu acho que realmente foi um processo muito lento de encontro com esses medos, e esse encontro foi feito através de diferentes exercícios de meditação Vipassana, principalmente silêncio, 10 dias de imersão. Eu já estudo há 10 anos essa técnica, essa prática. E encontrando com esses espaços e dissolvendo esses espaços contraídos, né, que estavam ali de memória, de medo, de não saber, de não estar presente e habitando a minha própria casa. Nossa. Porque a minha mente estava o tempo todo viajando, e eu já sou, assim, uma pessoa desde nascença, talvez você se identifique com isso, da viagem astral, da mente, e sempre buscando coisas, né? Então o meu espírito e a minha mente, talvez a minha energia mental, esse soul, essa alma, ela é uma alma viajante. E só que enquanto eu não aprendi a ficar dentro do meu corpo e sentir segurança com ele, eu não conseguia manifestar segurança no mundo e manifestar a minha própria casa também. Então, como é que eu podia receber alguém se eu não estava nem presente dentro do meu corpo? Uau. Essas recepções eram meio... davam um certo nervoso, né? Como é que eu vou receber? Não sei nem o que eu vou oferecer. É engraçado. Bom, nossa, esse papo dá pra gente ir muito, muito além, né? Mas só pra... Não, eu tô arrepiado. Primeiro porque eu tava falando de Vipassana ontem, né? Mas isso vem muito, assim, eu venho tendo esse questionamento também, né? A gente é artista, sensível, né? A gente tem muito esse estereótipo do artista ser mais quieto, mais incluso, né? A gente tende a ser mais empata, né? A gente... né, eu sou muito empático, pego muita energia dos outros, né? Mas eu consegui perceber ao longo da minha jornada agora, principalmente nos últimos 2 anos, que muito está associado com a minha capacidade, que nem você está falando, está muito associado com a minha capacidade de estar presente e confortável no meu corpo. Né? Esses limites naturais de não absorver a energia do outro ou do ambiente está muito associado com esse conforto, com essa solidificação do meu eu dentro de mim, né? Solidificação de uma forma assim, mais organizada, vamos dizer assim, né? Isso. Que é através do trabalho de sombra que a gente conversou 1 ano atrás, praticamente, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu estou encontrando. Que me parece que é algo que muito parecido com o que você passou, né? Esse mergulho dentro, né? Esse mergulho pra dentro, pra realmente enfrentar e olhar e afagar. Enfrentar, acho que até é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu gosto da palavra reparent, né? Reparentar, como que a gente falaria isso em português? Reparar ou criar uma sensação de familiaridade, talvez. Familiaridade, família, pai. De família. De recuidar, né? Ir pra esses momentos de sombra, que é onde aconteceram os traumas e as dificuldades, ou até entender esses aspectos internos que a gente cria, né? Essas sombras, entre aspas, né? E você dá esse reparentamento, né? Você age como o pai ou a mãe daquela criança ou daquela pessoa naquele momento de dificuldade, né? Você dá aquele colo com compaixão. Por isso que eu não gosto da palavra muito enfrentar, mas vem muito com a questão da compaixão, né? Tudo Sim, isso. O enfrentamento, ele é inicial, né? Isso. E aí depois tem esses outros instrumentos que vão sendo revelados como seus instrumentos de enfrentamento. Eu poderia dizer que a compaixão é meu escudo. E minha espada é o amor.
Olha que bom. Vamos. Ah, meu, essa daí eu queria. Eu falei que a gente ia ter papo até o fim do mundo, né? Porque esse é um papo tão grande. Eu tô, assim, sedento pra dividir com as pessoas. E eu não tô conseguindo me fazer entender pra muita gente. Então tá sendo muito legal conversar com você, porque que nem eu falei já no começo dessa conversa. Quando eu tô falando com alguém que não tá conseguindo. Talvez não está nesse momento pra eles, é muito difícil de eu conseguir passar minhas ideias. Sim. Então, eu fico muito contente de falar isso com você, porque eu acho que é tão importante a gente passar esse processo do mergulho interno, né? Do trabalho de sombra, ou como o Vipassana, qualquer coisa que você queira chamar isso, né? Então, tô muito contente que a gente tá registrando isso de uma forma muito mais fluida do que se eu estivesse conversando com isso com as pessoas, né? Sim. Vamos pular, então, já que acho que estamos entregando de bandeja pro seu texto, né? Seu texto é totalmente isso. Como vou dizer isso em português? É um manifesto? É um manifesto, né? Eu acho que o statement que a gente fala é um manifesto mesmo, eu acho, do que eu considero que a minha arte, neste momento, ou comunica. Que amanhã pode ser que eu mudo totalmente. eu sei bem como é isso. Gente, eu vou ler aqui então pra vocês. Antes de ler, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer assim antes de você ler, vamos pedir às pessoas para fechar os olhos um pouquinho e conectar com a respiração, essa respiração natural delas, desse momento que vocês estão sentindo. Pode ser, Jean? Já estou. Vai, manda bala. 30 segundos, 1 minutinho, só pra gente realmente conectar com essas palavras. Tá bom. Então eu peço a você que está aí ouvindo, meu Brasil querido, qualquer lugar que você esteja, é o seu lugar, é o lugar do seu corpo, é o lugar da sua transformação, é o lugar perfeito para você iniciar essa escuta. E a gente fecha os olhos, mas para que você observe o ar natural da sua respiração, adentrando as suas narinas, enchendo o pulmão, soltando essa respiração natural pelas narinas e observando o fluxo. Observe se tem algum lugar que essa respiração está parando no caminho. Tenta trazer ela para mais para baixo, na região do seu centro. Uma respiração na sua barriga, uma respiração infantil de um bebê. Um balão que enche e esvazia. Eu peço que você observe nesse momento da respiração, junto com o ar que entra e que sai das narinas. Observe também a sensação que chega até os seus pés, tocando o chão, a superfície que você senta, ou que você está em pé, ou fazendo qualquer coisa, de repente caminhando. Observe a sensação do toque, do contato com o espaço físico, enquanto você respira. Observando qualquer sensação no corpo que chegar à sua atenção, abrindo espaço para os sons que entram, para os sons de dentro do seu corpo, para os sons da respiração, abrindo espaço para a escuta. Além dos ouvidos. Espero que você esteja sentindo nesse momento essa conexão entre nós e a conexão com você em um lugar seguro, em um ambiente seu, onde você me convida a compartilhar algo.
Eu lhe agradeço. Então podemos iniciar. No início, a escuridão. Mergulhando no desconhecido oceano, aventurei-me como uma criança ingênua, submergindo no gélido azul abismal. Ao léu, encontrei-me com a diversidade de formas arcaicas, as estruturas velhas e abandonadas, precário repetitivo funcionamento, escombro de personalidades, devastadas pelo tempo. Na paisagem interna, as bestas de uma natureza feroz e imutável me apresentaram o caos. Meus dedos não conseguiam segurar nada sólido. Meus pés não podiam tocar o chão. De um lado para o outro, em um mar sem cabelos, como uma alien sacola plástica em um oceano vivo. Fui empurrada pelas marés incoerentes, encontrando-me com a realidade do sofrimento. Dormi, tentei resistir às correntes das impressões vivas e turbulentas, memórias do meu corpo, dos outros corpos que fui. Mais a fundo, experimentei correntes quentes, imersa pela compaixão. Pousei meus pés, caminhei por bancos de areia do perdão. Jorrei, ergui meu corpo, revigorada em sensação de bem-estar. Aprendi a dançar nas marés, como as 4 estações, o ciclo das causas e condições. Antevi o próximo golpe. Golfinhos e baleias vieram ao meu resgate de súbito afogamento. Como mentores, me apresentaram um caminho para a praia, o seu jeito de respirar. Uma consciência translúcida em águas claras, ciente e observante, presente. A realidade se revelava. A verdade agia como enzima sobre manchas, limpeza em profunda duplação. Emoções à superfície dissolveram. Sensações à superfície dissolveram. Dentro para fora, visão aberta, a intuição do caminho. Então, a luz foi criada e com ela, a arte cura. Arte é um caminho e tecnologia, onde aprendo a respirar, mergulhar e curar, e na dança das marés, educo a mim mesma para depois entregar. Impressões tornaram-se histórias que ofereço hoje ao futuro, como moldar de uma pedra ignorante do tempo. A arte que eu compartilho é um convite para interação, imersão em toque e cuidado, uma linguagem além das palavras, sobre a criação cósmica, sobre o amor abrangente. Busca acordar os sentidos, em presença, manifesto. Nesse ofício, habito e persevero. Eu sou uma com o néctar da vida, diluída e expandida no plasma do tempo. Habitando a realidade, revelo novas formas e tons, e componho o canvas do agora. Cassia Felix Donnelly, 22 de julho de 2019. Um tempo que eu cheguei a esse resumo aí da ópera. Não, eu não tenho o que falar, né? Pra mim isso eu acredito realmente, eu não tô brincando, que eu acredito realmente que textos como esse, trabalhos como esse, são, assim, o número 1, a prioridade número 1 da nossa existência como humanidade agora. Esse trabalho de sombra,
o luto saudável, né? De a gente olhar para essas emoções reprimidas e soterradas, e os momentos de luto e tristeza que a gente não conseguiu experienciar de uma forma bacana ou de uma forma saudável, como essas coisas ficam engarrafadas dentro da gente e tornam-se monstros surreais que tomam completo controle da gente, das nossas emoções, dos nossos julgamentos, né? Se todos nós conseguíssemos fazer um pouquinho desse trabalho de sombra, desse mergulho interno, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria num patamar muito, muito mais elevado como sociedade, como humanidade. Muito honrado de ler esse texto. A gente fez uma tradução bem rápida aqui, gente. Eu adorei ouvir, na verdade. Ai, que gostoso! A gente fez uma tradução porque o texto está original em inglês, tá? Então tem algumas coisinhas aqui que talvez a gente até ajeite, e eu vou postar isso nos links e vou deixar o acesso aí para quem estiver ouvindo para poder ler esse texto e voltar para essas palavras, porque eu entendo, e a Kesha também vai concordar comigo, que textos profundos, a gente vai voltando, volta pra ele, e cada vez que a gente lê esse texto, a gente vai interpretar de uma forma diferente, né? Revela uma coisa. Kesha, vamos falar um pouquinho desse texto, porque, enfim, a gente já esboçou um pouquinho dessa coisa do trabalho de sombra, né, gente? Que é essa questão de fazer esse trabalho interno, de olhar para essas coisas, essas emoções, né? Mas eu quero falar um pouquinho agora, vamos focar um pouco na Kesha, do que esse texto significou para ela. Eu acho que é um grande manifesto do trabalho dela. Então você pode dar um pouquinho mais expandida nisso tudo pra gente, Kesha, como esse texto está associado com o seu trabalho, apesar de achar que já no começo do podcast você já deu assim a linha, né, de como isso aconteceu, mas dá uma expandida pra gente um pouquinho. Legal, obrigada pela oportunidade de falar desses meus interiores, que muitas vezes é difícil, né, da gente encontrar espaço no mundo para falar dos nossos interiores, dessas coisas. O mundo é muito corrido e eu sou, de fato, quando eu me sento para escrever uma coisa assim, é como se eu realmente estivesse num duelo com esse ritmo do tempo e com esse, quem vai ouvir isso? Quem que vai abrir meu website para ouvir? Todas essas questões ainda permeiam a mente e você sempre está em duelo, né? Quando você senta para colocar em palavras, é como se fosse, você realmente começa a recortar esses espaços que não são tão claros, porque você lendo um texto desse, esse texto a gente leu em 5 minutos ou 3 minutos, esse é um texto de 10 anos, né, de processo. Então é como se fosse recortando essas passagens, mas ao mesmo tempo também eu não quero dar milho duro para as pessoas comerem, entendeu? Eu não vou falar que Kesha Félix veio de tal lugar, experienciou isso, sentou 10 horas por dia, nossa, é muito chato. Então eu precisei ser criativa o suficiente para mim mesma, para eu poder comunicar como esse processo de arte cura foi e é. E para que as pessoas pudessem também polinizar, né, essas palavras, porque eu quero fazer mais flor e pipoca e coisas assim que são interessantes, com coisas densas, entendeu? Total. Esse é meu trabalho. Meu trabalho é pegar o milho duro, esquentar e fazer pipoca e dar para as pessoas comerem. Quer falar um pouquinho da pipoca da tua casa para as pessoas ouvirem? E se banharem, porque comer não é suficiente. Gente, só de contexto pra vocês, a Kesha tinha literalmente uma piscina de pipoca dentro da casa dela. Eu acho que já está explicado o que ela queria dizer com esse trabalho da piscina de pipocas, né? Isso, exato. Você primeiro foi o chão de pipocas, que era no chão de 1000 Budas, que pra mim a pipoca é a metáfora de transformação. É aquele milho duro, seco, morto, parece um osso,
que, assim como um passe de mágicas, você esquenta, ele contorce, abre, explode e se torna uma coisa extremamente deliciosa, soft, e que todo mundo quer comer. E eu aprendi que quando você se banha na pipoca, na verdade, primeiro veio a imagem do chão dos Budas, depois veio a imagem de se banhando nesse chão dos Budas. Então eu trouxe as pessoas para meditar em cima da pipoca, sem falar o que a pipoca representa, lógico, não queria tirar surpresa. E depois eu pedia dentro da performance, que a meditação era uma performance em movimento, depois do stillness, né, como é que fala? Stillness. Quietude, a quietude. Observando, sentindo aquela sensação do milho, da pipoca estourada, tem um certo calor que ela segura, mesmo estando fria. E ali você sentado ali em cima, para mim, essa meditação eu coloquei junto com também uma trilha sonora com Krishnamurti, que foi um dos mentores para mim dentro dos livros. A mensagem dele foi muito forte naquela época, que eu entrei 4 anos atrás, quando eu fiz essa instalação. E depois se transformava em uma música, em um movimento onde as pessoas banhavam umas às outras, que foi uma grande diversão. E era guerra de pipoca também, lógico, né? Porque muitas coisas vão se abrindo ali naquele campo. Claro. E batalha de pipoca. E tudo aconteceu ali. E no ano seguinte, eu falei, essa pipoca precisa de uma contenção, porque começou a chover pipoca no andar de baixo. Essa parte eu não sabia. E aí essa chuva de pipoca começou a ficar algo assim, que estava transbordando demais e dando muito trabalho. E eu falei, eu tenho que continuar com a pipoca, mas dessa vez eu vou fazer uma piscina. E um balde também, que eu carreguei esse balde para as ruas de São Francisco, onde eu lavava os pés das pessoas com água, eu massageava com óleos e essências, e no final eu pedia para elas colocar esse pé limpo, né, assim, das substâncias da rua, e de repente outras também, dentro do balde de pipoca. E nessa limpeza, na verdade, tinha uma conversa, porque eu convidava as pessoas que eu não conhecia, né, estavam passando pela rua, eu criei toda uma estação. Tive pessoas trabalhando comigo nessa estação, foi uma artista chinesa, Nola Zheng, que também foi parte do nosso Sound Healing. Sim, não sei se você lembra dela. Lembro sim. Fez parte, ela tem um universo interior muito, muito interessante e quer conectar, então ela veio fazer parte disso. O meu marido sempre fazendo parte, um outro grande amigo, Todd Talks, Todd aqui dos Estados Unidos, ele também participou, segurando o espaço ali para gente conversar, porque quando você vai para a rua de casa, naquela época, o meu assunto, eu estava sentindo muito essa coisa do espaço entre casa e rua, ter casa, não ter casa. E eu também me propus a não ter um quarto e não ter um espaço dentro da minha própria casa durante um mês com o Ryan e com os cachorros. Eu lembro. Então a gente ficava mudando de espaço para poder dormir, porque eu ofereci o espaço para os outros artistas fazerem instalação. E eu trabalhei com 7 mulheres no Embryo Lab. Então eu oferecia os espaços, e aí eu tinha que encontrar espaço dentro daquele espaço já construído. Então minha cama estava cheia de pedra, tinha um ninho tamanho humano, então eu não podia dormir mais lá. Então a gente ficou movendo e eu senti esse movimento e uma intuição dentro desse processo de mover, de não ter casa, de um tema muito abrangente, que a gente não precisa nem adentrar ele nesse momento, mas eu gostaria de fazer esse tópico, que é o refugee, a crise de refugiados no mundo. Uhum. E essa estendeu, né, o processo da casa, do conforto de abrir,
para não ter casa, não ter o conforto. E o que você leva com você se você perde tudo? Se você está nesse caminho, buscando um refúgio. Então eu levei isso para a rua, foi até antes da eleição do Trump, essa história toda, e eu comecei a conversar e perguntar às pessoas: de onde você vem? De onde você é? Ah, eu sou daqui, eu nasci aqui, mas e antes de você? De onde você veio? E aí começava uma conversa aí dentro da ancestralidade das pessoas, lavando os pés das pessoas, que para mim são as raízes. Que bacana. Né? Então é isso. Não, o papo é infinito. Pra quem não sabe, gente, São Francisco também tem uma crise muito grande de sem teto, né? De pessoas desabrigadas, né? Os Estados Unidos não é como o Brasil, que as pessoas acabam fazendo casas né, como a gente tem as favelas e em outros lugares, porque aqui é muito regulamentado e o pessoal fica muito em cima. Enfim, não é nem esse o ponto. O ponto é que as pessoas, ao invés de morar em casas como a gente tem as favelas, as pessoas realmente ficam na rua, né? Acho que no Brasil a gente não experiencia tanto como nos Estados Unidos essa crise, né, de pessoas morando nas ruas mesmo, né? E São Francisco, posso estar falando bobagem, mas acho que é a pior cidade dos Estados Unidos, em termos assim de como essa crise está grave na cidade, né? E também ouvi dizer que muitas cidades da Califórnia mandam os desabrigados para São Francisco, porque São Francisco tem um programa de comida, de abrigos, de certa forma até que razoável perante, né, comparado com outras cidades. Então eu acho muito legal esse trabalho da Kessia numa cidade como São Francisco, né? Nessa questão de questionar mesmo, né, o ambiente casa, conforto. Eu acho que não só relevante para o momento que a gente está vivendo agora, né, aqui nos Estados Unidos com as crises dos refugiados em 2019, mas também pro problema dos desabrigados em São Francisco, né? Então, muito legal isso. Kessia, isso vai me levar para talvez a última pergunta, porque a gente, pode... Enfim, a vontade já é de trazer você de novo num futuro próximo pra gente conversar mais e mais e mais, porque tem muita coisa, né? Uma pessoa como você é um universo tão grande. E é muito fruto, né? É muito fruto de conversa. Cada conversa que desemboca pra outra. Nesse ambiente todo que a gente tá falando, dos seus manifestos, né? Como não só manifesto interno, mas essa própria... as instalações que você tá fazendo, o seu trabalho, né? Que você tá falando de lavar os pés, agora que tá desembocando nesse trabalho novo da crise dos refugiados. Me diz pra você, o que a arte cura? Ou como que a arte cura? Me dá uma versão resumida um pouco disso, só pra saber como que você enxerga tudo isso. A tua missão como artista. Sim, acho ótima pergunta. E eu vou tentar resumir aqui um pouco, dentro disso que vocês ouviram, que foi o meu processo pessoal, né? O nome foi batizado pela Silvia Nakash, que é uma das nossa mentora, professora, e eu considero uma mentora, também uma grande amiga, que numa conversa, ela vendo esse meu trabalho, meu desenvolvimento, me deu essa sugestão, né, para batizar o meu trabalho de arte e cura. Mas o arte e cura nada mais é que uma forma artística que busca novas formas de criar vida com consciência, né? E nessa criação, a minha criação pessoal como artista permeia, veio do corpo, mas agora ela já passa por um espaço de vivência e convivência, que seja o espaço da casa, que seja espaços externos. E essa relação com o corpo e com o potencial do corpo de acordar para o que está fazendo, para como criar esses dias, esse ritual de viver de uma maneira acordada, e onde os sentidos, todos os sentidos do corpo, eles possam também ser catalisadores dessa transformação e também instrumentos mesmo para que a gente possa estar utilizando nessa criação. Né? Ou quem sabe uma concriação, porque no fundo essa conexão do corpo, ele chega a um nível cósmico também, né? Que essa que foi a minha reflexão pessoal e é o que eu tento trazer para os espaços, essa conexão
desse espaço caixa-casa e corpo totalmente reduzido e reducionista que a gente cresce vivenciando, eu acredito, na sociedade, principalmente hoje em dia, bem fragmentada, né, essa solidão, para abrir esse corpo, essa consciência e esse espaço caseiro para o ambiente geral da natureza. Como que a gente pode reconectar esses espaços, né? Então, e assim, para te falar do Arte Cura, eu não posso deixar de falar dos precursores também. Que eu gosto muito de ver e imaginar, porque eu não experienciei pessoalmente o trabalho da Lygia Clark, a não ser pelo trabalho que ela deixou, vídeos e trabalhos de arte também. Ela é mineira de Belo Horizonte, assim como eu, né, se mudou para o Rio de Janeiro, assim como eu também. Então eu vejo bastante semelhança assim, nos nossos caminhos, e tenho uma grande admiração pelo trabalho dela, que veio a fazer a integração do corpo, do espaço, das sensações com o desenvolvimento artístico, não só visual, mas de todos os sentidos, né, que ela propunha. Ela se colocava como uma propositora, né, não como uma artista, enfim, onde ela tinha um público, uma audiência, mas ela propunha esse público um modo de conectar com a arte, com o espaço que ela estava criando. E também eu gosto de citar a Nise da Silveira, que foi mais profundamente ainda, porque ela foi uma médica brasileira que trouxe a prática das artes, diferentes métodos que ela testou para o sanatório, né, e trabalhou com pessoas que realmente estavam ali totalmente excluídas do convívio social, e à mercê de um certo abandono, assim, de governo, de pessoas que totalmente ficavam com medo, né, de não ter controle sobre essas pessoas. Explica um pouco melhor o trabalho. Eu não conheço essa última que você comentou. Nise da Silveira? Nise da Silveira. Explica um pouquinho melhor qual foi o trabalho dela, hein? Então, tem bastante bibliografia sobre ela, só de antemão. Eu não sou uma expert, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Nise foi na minha faculdade, quando eu estava fazendo design, e eu sempre estava trazendo nos meus projetos temas sobre a psique, né, das pessoas, a minha própria, e a forma que a gente vê a moda, vê o corpo, e eu tinha muitos questionamentos sobre isso. E uma das minhas professoras na época mencionou a Nise da Silveira. Ela era muito pouco conhecida. Hoje tem um filme dela que vocês podem ver até no Netflix, que eu vi recentemente, e foi onde, na verdade, eu encontrei bastante informação sobre a vida dela, né? Eu nunca me aprofundei muito para encontrar técnicas, porque a área dela, ela era uma médica, psiquiatra, né? E ela não era uma artista em si, mas o que ela fez foi necessariamente uma grande revolução dentro do espaço de um sanatório, onde as pessoas estavam totalmente abandonadas, né? Desculpa o meu português. E ela trouxe uma presença ali, eu acho que número 1 foi de ouvir aquelas pessoas e de entender que aquelas pessoas ali, aquela energia precisava ser redirecionada. E aí ela trouxe práticas de pintura e de música, encontrou alguns aliados ali dentro mesmo do sistema de saúde, que praticavam alguma coisa por eles mesmos, né? E depois ela foi desenvolvendo mais isso. Ela teve muita dificuldade de implementar. Eu acho que isso foi a grande força dela, foi realmente dentro da dificuldade dela de implementar a arte dentro do sanatório, porque as pessoas não acreditavam nisso, né? Elas não acreditavam que os pacientes, digamos assim, aqueles excluídos, tinham uma forma de se expressar
que Nossa. poderia ser recondicionada. Ninguém acreditava nisso. Até hoje, né? Acho que tem pouca coisa a respeito, né? Que bacana, profundo esse trabalho. Muito profundo e muito bonito. É. Eu acredito muito nisso. Eu tenho muita vontade, inclusive, de desenvolver o meu trabalho nas áreas de pessoas que são excluídas do convívio social. Sim. Mas ainda eu não consegui, talvez, o tempo para me aprofundar, né? Porque requer outras modalidades, assim, para você trabalhar Claro. com essas pessoas, ou de repente oportunidades que ainda não encontrei na minha vida. Certo. Enfim, aqui na Califórnia eu também tenho que falar do precursor dessa arte movimento, que é a Anna Halprin, né, que é uma das minhas mentoras hoje na arte movimento e performance. Eu faço parte do laboratório dela, com um pequeno grupo de pessoas, entre artistas, designers, professores, tem pessoas de diferentes áreas, para falar a verdade, e todas elas já estão estudando há um tempo com a Ana, e também no Tamalpa, que é o instituto que a filha dela fundou, mais no campo da psicologia e na cura através do movimento e das artes. É um lugar muito legal para se investigar, quem está interessado, porque vem pessoas de todo mundo, tem muitos brasileiros que vêm estudar no Tamalpa, fazer o curso de certificação de cura como é que fala? No caso cura, terapia, né? Terapia através do movimento. Desculpa. Bacana. A gente pode colocar o link também. Vamos colocar o link disso aí no podcast, nas mídias sociais, para o pessoal expandir. Pesquisar mais. Sim. É isso. Então, assim, eu não posso falar de arte cura sem falar sobre esses precursores, né? Da arte do presente momento. Também eu vou dizer que a minha grande inspiração vem no campo do mindfulness, né? Na prática de atenção plena. Então, tudo que eu incluo quando eu vou trabalhar com pessoas, eu busco incluir também dentro da minha própria experiência com as práticas de meditação, atenção plena, movimento, eu incluo dentro das práticas de arte cura. Muito legal. Galera, estamos encerrando o tempo aqui. Vamos perguntar para a Kessia rapidamente quais são os planos futuros, se ela tem planos de volta para o Brasil, performances e passagens aí pela terrinha, ou se não, o que ela está fazendo por aqui agora na Califórnia. Foi uma delícia conversar com você, Jean. Muito obrigada por esse espaço. Obrigado. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Eu espero que isso tenha sido benéfico para você que está aí buscando um caminho ou não entendendo muito bem o foco, ou tendo um foco dentro do caminho holístico. O caminho holístico é um caminho de reconexão entre nós como indivíduos, e também é um caminho de aprofundamento dentro do próprio indivíduo e dos espaços invisíveis. Nesse momento, meu foco continua sendo desenvolvendo práticas e espaços. Eu utilizo a minha casa de Lume, aqui em Mill Valley, onde eu tenho um espaço dedicado a receber pessoas, indivíduos interessados ao mergulho dentro desses ambientes invisíveis, né? O espaço do corpo. E que mais? E, enfim, eu gosto de chamar o Arte Cura como o meu frame, assim, como se fosse o meu espaço de investigação pessoal também, onde eu gosto de me encontrar com a vida. E eu encontro com a vida, com a arte e com a forma de criação dentro desse espaço de Arte Cura. E é isso. Para o Brasil, eu adoraria fazer alguns trabalhos relacionados a grupos. Eu tenho alguns planos, algumas sementes para talvez no ano de 2020, talvez um pouco mais tarde. Sementes que eu ainda estou amadurecendo mesmo, de trabalhar com grupos, com movimento, tá? E com uma linguagem de buscar
um DNA e uma consciência do corpo, do espírito do nosso povo, né, do Brasil, e como a gente pode trazer a cura coletiva para esse espaço. Nesse momento, a gente está com um momento bem periclitante. Essa palavra, né? Eu tenho falado com você, né, Jean? Sim. Então tá certo, gente. Fica aí Kessia Felix pra vocês. Kessia, muito obrigado. De novo, eu já tô com gostinho de quero mais. Fico, aliás, assim, eu tô contente que eu tenho você na minha vida de verdade. A gente vai se ver logo em breve. Então, não fica aquela coisa, nossa, eu quero conversar mais porque eu sei que eu tenho a Kessia próxima, mas tô com vontade de quero mais nesse podcast. Se tudo der certo, esse podcast vai caminhar bacana e teremos temporadas futuras. A gente traz a Kessia de volta. Quem tiver mais interesse, todos os links vão estar acessíveis aqui nas plataformas de contato comigo, com ela, perguntas, e a gente pode tentar responder coisas mais próximas e mais específicas para vocês. Kessia? Tô aberta a perguntas também, viu? Se você tiver algum veículo que quiser me conectar e as pessoas tiverem pergunta, por favor, coloca o meu e-mail. Eu tô aqui aberta para perguntas, e também meu Facebook, pode acompanhar, meu Instagram. Eu tenho 3 contas de Instagram, porque são 3 quartos diferentes da minha casa mental. Na verdade, são 4. Mas cada um ele tá bem com discernimento ali de um conteúdo. Então eu acho bacana ter. Tá. Aí se você escolhe a sua conta e o seu espaço que você quer comunicar comigo, eu vou ficar feliz de ouvir de vocês. E muito obrigada, Jean, por essa oportunidade. Que esse momento realmente seja uma bênção de arte e cura para o seu projeto. Tá? Que eu tô aqui para poder realmente ser uma colaboradora de vida e de arte com você, então a gente prossegue. Já é. Valeu, Kessia, querida. Beijos. Um beijo. Até mais, galera. Tchau, tchau. E salve, meu povo! Que jornada fantástica que tá sendo tudo isso, galera. Muito obrigado, de verdade. Continue interagindo, divulgando e sugiram temas pra nós, convidados e tudo mais. Próximo episódio já tem data e tema, logo no comecinho de fevereiro. Um beijo, fiquem ligados.